Vamos lá, pessoal, para uma aulinha sobre conjuntos. A princípio, na teoria de conjuntos, a gente tem três noções intuitivas. Isso é, são coisas que a gente aceita sem nenhuma definição, só que sua bagagem, seu conhecimento de mundo já é o suficiente para entender essas três coisas. Essas noções são a ideia de conjunto, elemento e relação de pertinência. Quando eu te pergunto o que é um conjunto, você imagina que um conjunto é uma coleção de coisas, né? Você está colecionando várias coisas e você tem um conjunto. O elemento são as coisas que pertencem a esse conjunto. E a relação de pertinência é você saber identificar se uma coisa está dentro do seu conjunto ou não. Vamos para um exemplo prático agora. Se a gente tem um conjunto das canetas vermelhas e eu tenho quem são os elementos que estão dentro do meu conjunto, canetas vermelhas. Perfeito. A relação de pertinência. Entender a relação de pertinência. Se eu tenho uma caneta vermelha, ela está dentro do meu conjunto. Se eu tenho uma caneta azul, ela não está dentro do conjunto das canetas vermelhas. É basicamente isso. São essas noções que você já traz de casa, você traz consigo. Sua vivência, o conhecimento de mundo já é o suficiente para você entender como funciona um conjunto. Para mais alguns exemplos, a gente tem o conjunto das vogais. Quem é o conjunto das vogais? Conjunto formado pelas letras A, E, I, O, U. E então aqui a gente tem o conjunto das vogais, uma coleção de coisas. Os seus elementos são as vogais. Se eu pego, por exemplo, a letra U, eu posso dizer que ela pertence ao conjunto das vogais, ele está dentro do conjunto das vogais. Se eu pego a letra C, ela não pertence ao conjunto das vogais. Aí que entra a relação de pertinência, é só você saber identificar se um elemento está ou não dentro de um conjunto, ok? Perceba ainda que aqui eu estou enumerando os elementos de um conjunto. Mais para frente a gente vai entender como isso funciona. Mas a gente está enumerando, a gente está escrevendo todos os elementos de um conjunto. E aí, quando a gente está enumerando, a gente escreve os elementos entre chaves e separados por vírgula. Ok? Vamos para o próximo exemplo. A gente tem um conjunto dos números ímpares positivos. Aí a gente só vai contando os números ímpares positivos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. E aí vai infinitamente. Repara novamente que ele está escrito entre chaves e os elementos dele separados por vírgula. Aí você diz, mas professor, por que você botou esses três pontinhos? Porque isso continua infinitamente, entendeu? Se um conjunto continua infinitamente, você bota os três pontinhos, porque você não vai conseguir escrever todo mundo, tem infinitos números. Você não consegue escrever tudo. E, por último, a gente tem o conjunto do maior time brasileiro, que é o conjunto do Vasco, obviamente, né? Um conjunto contido por apenas um time, que é o Vasco, o gigante. Vamos para uma observação. Os conjuntos, eles são representados por letras maiúsculas e seus elementos por letra minúscula, certo? E agora a gente entende melhor a relação de pertinência. A gente começa a dar símbolo para essas coisas. A gente já deu símbolo para o conjunto e para o elemento. Vamos dar símbolo para a relação de pertinência. Seja A maiúsculo, um conjunto, e B minúsculo, um elemento. Se atenta a isso. Conjunto maiúsculo, elemento minúsculo. E B um elemento. Se B pertence a A, escrevemos B pertence a. Esse Ezinho meio arredondado, ele significa pertence. Só se atenta que é para escrever esse E meio arredondado mesmo, não é para fazer um E com letra de forma não, que vai estar errado, tá bom? Então esse Ezinho significa pertence e se a gente corta ele, não pertence. Então se B não pertence a, escrevemos B não pertence a. Vamos voltar lá nos nossos exemplos. No conjunto das vogais, se eu pego o I, pertence ao conjunto das vogais? Pertence. A letra C pertence ao conjunto das vogais? Não pertence. É basicamente essa ideia. É uma noção intuitiva de você identificar se um elemento pertence a um conjunto ou não pertence. Não tem nenhuma definição muito formal para isso. A única coisa mais formalzinha que tem é você botar o símbolo, que é aquele I meio arredondado. Outro caso, o conjunto do maior time brasileiro. Aqui é um conjunto que só tem um elemento, que é o Vasco, obviamente, né? Então o Vasco ele pertence ao conjunto do maior time brasileiro. Já o Flamengo tá longe desse conjunto, então ele não pertence, ele não é o maior time brasileiro. E aí a gente tem duas formas de escrever um conjunto. Lembra que eu já falei que os conjuntos estavam enumerados? Ah, e agora a gente tem outra forma, que é dando uma propriedade dos elementos do conjunto. Vamos tentar entender esses dois melhor. Enumerando seus elementos é basicamente você
Eu até botei os mesmos exemplos, que é basicamente você só escrever os elementos do seu conjunto. Entende? Você vai escrevendo eles entre chaves separados por vírgula. Só isso. Já escrever ele dando uma propriedade também é fácil. Você vai escrever entre chaves, tipo conjunto das vogais. Escreveu entre chaves e ele é o conjunto representado pelos elementos x. Essa barrinha vertical significa tal que x é vogal. Quem que é os elementos x, tal que x é vogal? Você concorda que é o A, E, I, O, U? Isso é meio óbvio, né? Um elemento x, tal que x é vogal. Então, basicamente, eu estou dizendo que esses elementos x são as vogais. É o A, E, I, O, U. Novamente, entre chaves, só que aqui, ao invés de separar por vírgula, você bota a propriedade e tem que colocar o tal que. Um elemento, você descreve que é seu elemento, e depois diz tal que e dá a propriedade dele. O conjunto dos números ímpares positivos é o conjunto dos elementos y, tal que y é ímpar positivo. Aí quem é ímpar e positivo? 1, 3, 5, 7, 9. O mesmo exemplo que a gente tinha. O mesmo exemplo não, o mesmo conjunto que a gente tinha anteriormente. A gente só está escrevendo eles de maneira diferente, entende isso? E o conjunto do maior time brasileiro é o conjunto representado pelo elemento Z, tal que Z é o maior time brasileiro. Aqui a gente já sabe que é o Vasco, né? É meio que, tipo, do mesmo jeito que conjunto, elemento e relação de pertinência são noções que são aceitas sem definição, sem ter que provar nada, é só com o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento de mundo também é suficiente para provar que o Vasco é o maior time brasileiro. Não tem pra onde correr. E aí, a gente vai começar a entrar em uns casos particulares de conjunto. O primeiro dele é o conjunto unitário, que é um conjunto que só tem um elemento. Vamos ver exemplos disso? O conjunto das soluções da equação 2x mais 2 igual a 4. Se você resolve essa equação, você vai ver que a única solução dela é quando x for igual a 1. Então, o conjunto das soluções da equação 2x mais 2 igual a 4 é o conjunto representado pelo número 1. O conjunto do maior time brasileiro, o Vasco, só tem um elemento. Nota que o conjunto unitário, muita pessoa confunde achando que o conjunto unitário ele só pode ter o número 1. Não é isso. O conjunto unitário ele só pode ter um elemento, independente de quem seja esse elemento. Não precisa nem ser número. Por exemplo, nesse caso aqui, no segundo exemplo, eu tenho que o conjunto unitário é representado pelo Vasco. Ele não é nem um número, nem nada do tipo. A gente também tem o conjunto vazio. É o conjunto que não tem nenhum elemento. Esse conjunto a gente vai representar pelas chaves. Lembra que os conjuntos eles são representados pelas chaves e quem tem dentro? Se não tem ninguém dentro, você bota só as chaves sem nada, ok? Ou esse círculo com tracinho no meio, que também representa o vazio. Só não vai, pelo amor de Deus, cometer o pecado de colocar esse círculo com o tracinho dentro das chaves. Isso é errado. Porque quando você bota esse círculo com o tracinho dentro, ele começa a contar como se fosse um conjunto. Entende? Um conjunto não, um elemento. Ele deixa de contar como se fosse um conjunto vazio. Então, pelo amor de Deus, não colocar isso dentro das chaves. As chaves é só ela aberta ou o círculo com o tracinho. Não mistura. E aí a gente tem dois exemplos de conjunto vazio, conjuntos que não tem nenhum elemento. O primeiro é o conjunto dos números ímpares e múltiplo de 2. Tem como um número ser ímpar e múltiplo de 2 ao mesmo tempo? Não tem. Então, esse é o conjunto dos números vazios. Um exemplo de conjunto de... um conjunto vazio. Conjunto de número vazio não, um exemplo de conjunto vazio. Não tem nenhum elemento. E aí a gente também tem o conjunto dos mundiais do Palmeiras. Que também é um conjunto vazio. Não tem nenhum elemento. Porque o Palmeiras não tem mundial, né? E aí a gente tem o conjunto universo, que é o conjunto com todos os elementos que estamos trabalhando na questão. Como assim, professor? Vamos para um exemplo. Se a gente tem um conjunto das vogais, você pensa nas vogais. Quem que é o nosso universo? É todo o alfabeto. Então, dentro dos conjuntos das vogais, a gente vai ter A, E, I, O, U. Ok?
Fora dele, a gente vai ter todas as letras, o B, C, D, F e assim vai. Então, se a gente estiver trabalhando na questão, faz sentido perguntar se o número 1 pertence ao conjunto das vogais? Não faz tanto sentido. Mas perguntar se a letra B pertence ao conjunto das vogais faz mais sentido, né? Porque ele está dentro do nosso universo que a gente está trabalhando na questão. O conjunto dos números ímpares positivos. Nesse caso, o nosso universo pode ser os números positivos. Entende? O universo é tipo a parte grandona, o maior de todos na questão que você está trabalhando. E o conjunto do maior time brasileiro que a gente já viu que é o Vasco, o universo, são todos os times brasileiros. O resto, né? O Vasco tá em cima e o resto é só o resto mesmo. E aí a gente também tem conjuntos iguais. Dizemos que A e B, ó, lembra? Conjuntos são letras maiúsculas, representados por letras maiúsculas. Dizemos que A e B são iguais se todo elemento de A for elemento de B e vice-versa. Todo mundo que está em A está em B e todo mundo que está em B está em A. Matematicamente falando, A é igual a B se somente se para todo x, todo elemento, se x pertence a A, se e somente se x pertence a B. Ou seja, x está em A, então x está em B, e se x está em B, x está em A. Vamos tentar entender isso na questão, porque pode ter ficado um pouco confuso. Mas vamos lá. X tal que 2x mais 2 é igual a 4. Quem é a solução dessa equação? 1. Então, x tal que 2x mais 2 é igual a 4. Quem que é esse x tal que 2x mais 2 é igual a 4? Esse x vale 1. Então, a gente tem aqui, no caso, 1. O conjunto unitário representado pelo número 1. Perdão. O conjunto unitário representado pelo número 1 igual ao conjunto unitário representado pelo número 1. Esses dois conjuntos são iguais. O segundo caso aqui, a gente tem A, B, C, D. A, B, C, D. Esses dois conjuntos são iguais também, porque no conjunto tanto faz eu pegar o mesmo elemento uma vez, duas vezes, três vezes, então vocês podem só apagar esse Azinho aqui, que continua sendo o mesmo conjunto. Você pode estar dizendo, mas professor, não entendi a definição que você deu de conjuntos iguais. Todo elemento de um é elemento do outro. Vamos tentar olhar isso no segundo exemplo aqui, que está mais visual. Todo elemento de A, vamos chamar isso da esquerda de A e ou da direita de B. Todo elemento de A é elemento de B. A tem o elemento Azinho, o A minúsculo, é elemento de B. Ok. Tem o elemento B, é elemento de B, tem C, é elemento de B, e tem D, é elemento de B. Ó, agora a gente tem que ver a volta, se todo elemento de B é elemento de A. Azinho é elemento de A é elemento de A, B é elemento de A, C é elemento de A e D é elemento de A. Perfeito. Quem está em um é elemento do outro, quem está no outro é elemento de um. Então a gente pode dizer que A e B, o conjunto da esquerda e o da direita, são iguais. E agora a gente tem a relação de inclusão. A gente diz que um conjunto A é subconjunto de B se e somente se todo elemento de A for elemento de B. Como assim, professor? Vamos entender. Aqui a gente tem o sinal, né? A está contido em B. Aqui funciona como se fosse o sinal lá do maior que. A boquinha, ela sempre está aberta para o maior conjunto, ok? A está contido em B se e somente se para todo x, todo elemento, se x pertence a, ou seja, todo elemento de A for elemento de B. Vamos para o exemplo. A gente pode dizer que o conjunto representado por A, B e C está contido em A, B, C, D e E. Ok? Porque A está aqui, B está aqui e C está aqui. Todo elemento desse está nesse. Aqui, ó, a boca aberta para o grandão. A gente também pode dizer que XY está contido em XY. Ok? X está aqui e Y está aqui. Aí você pergunta, professor, mas XY, o conjunto com os elementos XY é igual ao conjunto com os elementos XY. Então aí a gente tem uma inclusão e igualdade. Perfeito, meu pequeno gafanhoto. Se dois conjuntos são iguais, um está contido no outro. Perfeito? Dois conjuntos iguais, um está contido no outro. A é igual a B. A está contido em B e B está contido em A. Um é subconjunto do outro.
E aí a gente tem as observações só para as maneiras de representar isso, né? A gente tem o está contido, não está contido, contém e não contém. Lembra que isso daqui você pode confundir no está contido com contém. Aí é só você lembrar, ele sempre vai estar com a boquinha aberta, esse Czinho com os tracinhos meio puxado, tá vendo? Ele sempre vai estar com a boquinha aberta para o maior conjunto, porque tiver mais elementos, ok? E agora a gente tem um conjunto das partes de um conjunto. O conjunto das partes de A é o conjunto PA, é a maneira que a gente representa o conjunto das partes, formado por todos os subconjuntos de A. E aqui é como a gente calcula quantos elementos vai ter esse conjunto. PA tem 2 elevado a n elementos, onde n é a quantidade de elementos de A. Vamos tentar entender melhor isso. Conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Se a gente tem, por exemplo, o A sendo representado pelo conjunto com os números 1, 2 e 3. Primeiro, vamos calcular quantos elementos vai ter o conjunto das partes de A. Lembra que ele tem 2 elevado a n elementos. O A tem quantos elementos? 1, 2, 3 elementos. Então, o conjunto das partes vai ter 2 elevado a 3 elementos. Ele vai ter 8 elementos. Ok? E aí, vamos escrever agora todos os subconjuntos de A. O primeiro subconjunto é o vazio, isso é bem importante. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. A gente tem um primeiro subconjunto sendo vazio. Os próximos subconjuntos que a gente vai pegar são quem? O A não tem 3 elementos, a gente vai pegar os 3 soltos, ok? O vazio, que é como se não pegasse nenhum elemento. Depois pega os elementos soltos. Depois a gente vai pegar as combinações de 2 em 2. A gente pegou o conjunto representado por 1, 2, 1, 3 e 2, 3. E por último, a gente pega o conjunto com os 3 elementos. Aí você diz, professor, mas se A tivesse 4 elementos? Você começa pegando o vazio, pega os 4 elementos soltos. Depois você vai pegar todas as combinações de 2 elementos. Depois todas as combinações de 3 elementos. E por último você pega os 4 elementos. Perfeito? Se tiver 5, mesma ideia. Pega o vazio, os 5 elementos soltos, todas as combinações de 2, todas as combinações de 3, todas as combinações de 4. E por último, os 5 elementos. Perfeito? E agora eu vou deixar um exercício para vocês. Dados A igual a 1, 2, 3 e 4 e B igual a 1, 2, 3. Isso é importante que vocês vão usar para resolver as 3 questões do exercício, ok? A primeira questão é dados A igual a 1, 2, 3, 4 e B igual a 1, 2, 3. Escreva o conjunto das partes de A. Vocês comentam aí embaixo. A segunda questão, escreva em símbolos as seguintes sentenças. 4 é elemento de A, 1 não está em B, B está contido em A está contido em B, A é igual a B e 1 pertence a B. Ok? E por fim, vocês vão classificar as sentenças anteriores como verdadeiras ou falsas. Aqui na questão 2 tem algumas que são verdades. Eu não vou dizer quem é, mas tem outras que são falsas. E você vai escrever em símbolos mesmo assim, do jeito que ele está pedindo. E depois, na questão 3, que você vai dizer se ela é verdadeira ou falsa. Então é isso. Eu agradeço se você chegou até aqui. Pedi para você deixar o like, comentar a resposta dessas 3 questões e se inscrever no canal para dar uma força. E como diria minha ex, terminamos.